com a energia do 8 de copas. É o caso aqui de alguns de vocês estarem abandonando uma situação, seja uma pessoa, uma relação, ou vocês estavam lidando com uma pessoa que no momento atual essa pessoa pode ter virado as costas para vocês, mesmo que ainda haja sentimento. Eu vejo que alguns podem estar lidando com o abandono de uma pessoa. O 8 de copas também remete muito a vocês estarem passando por um processo de transformação interna que está fazendo vocês abandonarem, seja realmente uma relação que não satisfaz mais, ou pode ser também o passado, mas eu vejo principalmente vocês ou abandonando alguém ou sendo abandonados no momento atual. Porque mesmo que haja sentimento, vejo que uma das partes aqui pode não estar satisfeita com a relação. O obstáculo aqui tem o 6 de paus. Vejo aqui que há muito a influência do orgulho de uma das partes, ou de ambas as partes, que é o obstáculo. Pode ser o caso de alguém estar abandonando aqui a situação por conta disso, de uma das partes ser muito orgulhosa ou orgulhoso. Também vejo alguns de vocês lidando com uma pessoa que pode ter a atenção de muita gente, pode ser o caso da pessoa ser bastante atraente, e isso chama a atenção das outras pessoas, e isso faz também com que a pessoa que tenha essa atenção toda haja de uma forma com um pouco de arrogância, ou inclusive pode esnobar vocês, ou pode ser a situação inversa. Se vocês têm popularidade, têm atenção de várias pessoas aqui, vocês podem estar agindo dessa forma, e por isso a pessoa está desistindo no momento por não se sentir satisfeita com a situação atual. O orgulho aqui que eu vejo é o obstáculo principal na situação, que está inclusive influenciando a relação de vocês. Na base aqui tem o cavaleiro de paus, que é a energia de vocês, que eu vejo. E eu vejo que no passado vocês podem ter buscado se envolver com alguém aqui, mas de uma forma, pode ter sido uma relação passageira, ou vocês se envolveram casualmente com a pessoa, e houve bastante sentimento de paixão, de atração aqui, mas eu vejo uma situação, uma relação passageira, ou vocês no passado estavam buscando apenas se envolver casualmente com as outras pessoas. Em último caso, também pode ser de vocês terem lidado com uma pessoa que tem uma personalidade bastante semelhante à de vocês, dos signos do elemento fogo, Áries, Leão, Sagitário, e pode ter havido esse envolvimento passageiro. Inclusive tem essa questão da pessoa ter aparecido na vida de vocês de forma inesperada, mas havia muita inconstância, a pessoa não se mantia na vida de vocês, aparecia, vocês se envolviam e a pessoa sumia de novo, depois de um tempo retornava e acontecia a mesma coisa e sumia, e ficava nessa situação até que uma das partes aqui, ou ambas as partes, pode ter desistido e abandonado aqui a situação, mesmo que ainda haja sentimento. Eu vejo que quem agiu assim de forma inconstante é que pode estar agindo mais com orgulho e até um pouco de vaidade aqui, que é o obstáculo. No passado recente tem o pajem de ouros. Eu vejo aqui que vocês podem ter lidado com uma pessoa que pode ser do elemento terra, touro, virgem, capricórnio, mas não necessariamente. Uma pessoa que pode ter oferecido a vocês, talvez, o interesse de
concretizar um relacionamento de longo prazo. E eu vejo que provavelmente uma das partes aqui não estava interessada, tanto que houve a oferta, mas no momento atual vejo alguém abandonando a situação, a relação. Então, vocês terem lidado com a pessoa que estava interessada em um relacionamento de longo prazo no passado recente, ou vocês ofereceram isso, mas vejo a pessoa dando as costas a essa oferta. Eu vejo também que no passado recente vocês podem ter lidado com alguém que não tinha muita estabilidade para oferecer, não passava muita segurança e também não tinha realmente estabilidade, seja tempo ou realmente em relação a questões materiais aqui. Ou vocês não tinham isso, tanto é que foi uma oferta bastante imatura aqui, porque o pajem de ouros geralmente remete a uma energia bastante imatura. Então, uma das partes aqui não tinha muita estabilidade para oferecer e pode ter influenciado essa questão do abandono. No centro de atenção tem o arcano maior do Sol. É mais um arcano que me mostra a influência muito grande do ego aqui. Uma das partes realmente pode chamar muita atenção das outras pessoas e isso alimentar muito o ego dessa pessoa, de forma a agir com muito orgulho, inclusive pode se achar demais. Ou vocês estão agindo assim, ou lidando com alguém que está adotando esse comportamento. E o centro de atenção mostra para que vocês prestem atenção em relação a isso, se forem vocês agindo dessa forma, prestar atenção, tomar cuidado para não agir muito baseados no ego, de querer aparecer, de querer, inclusive, se portar de uma forma até arrogante em relação às outras pessoas. Mas também o Sol mostra que quem não está tendo clareza sobre uma situação, sobre uma relação em si, está tendo dúvidas, inseguranças em relação à situação, o Sol mostra que haverá a clareza aqui, vocês irão ter a consciência dos motivos pelo qual está havendo um certo abandono para quem está lidando com alguém assim, ou se vocês estão abandonando a situação, provavelmente tem a ver com a influência do ego exacerbado da pessoa. Também pode ser o caso. Mas o centro de atenção como mais importante aqui, eu vejo vocês tendo que prestar atenção na influência do ego, a forte influência do ego que está sendo o obstáculo principal, e também de ter que esclarecer a situação. Pode ser o caso também. Ou vocês terão a situação sendo esclarecida pela pessoa. No futuro imediato tem o arcano do pendurado. Eu vejo aqui que, mesmo que haja um abandono, seja da parte de vocês ou da outra pessoa, eu vejo que no futuro próximo haverá uma certa estagnação aqui. Pode ser para quem está sendo abandonado por alguém. Pode ser o caso que no futuro próximo vocês acabem se colocando numa posição desconfortável, numa posição inclusive de certa culpa, vitimismo, que vai acabar estagnando a vida afetiva de vocês. E eu vejo que pode ser o caso de vocês sentirem, inclusive, que a situação é um pouco sacrificante. E para quem estiver abandonando alguém, vejo também uma situação parecida de alguns de vocês podem, inclusive, querer ter o desejo íntimo de dar as costas à situação, mas
no futuro próximo pode ser o caso de vocês não terem uma dificuldade para isso. Pode ser o caso de alguns não conseguirem abandonar a pessoa por sentir que seria um sacrifício, sentir que ia ser... sentir muita dificuldade realmente de abandonar a situação aqui. E em todo caso, eu vejo que o pendurado mostra para que vocês tenham que mudar a perspectiva da situação. Pode ser o caso de vocês terem que abrir mão de algo, ou de algo pode ser um padrão de pensamento, algum hábito, padrão de comportamento. Pode inclusive ser a questão do ego aqui, do egoísmo, da arrogância, do orgulho, para que a situação evolua, que a relação avance, principalmente se não foram vocês que deram as costas. Então eu vejo que no futuro próximo vocês podem acabar passando por um período de reflexão aqui e perceber uma certa estagnação, de não acontecer nenhuma novidade, por exemplo, não conhecer ninguém novo. Vocês podem perceber isso, e provavelmente é porque vocês precisarão mudar a perspectiva da situação ou abrir mão de algo que pode estar estagnando, seja a relação, seja a vida afetiva de vocês de modo geral. E eu vejo muito aqui a necessidade de realmente vocês passarem por uma transformação, seja na própria personalidade, já que eu vejo muita influência do ego aqui, seja realmente vocês terem que desapegar, por exemplo, do passado. Para alguns de vocês, o passado pode estar influenciando muito a relação atual de vocês com alguém. Memórias, inclusive podem ser sentimentos que vocês podem ter por alguém ainda do passado. Alguns podem ainda gostar, outros pode ser um rancor que também está influenciando a situação e que vocês precisam modificar isso. Precisarão, senão vocês vão ficar com a vida afetiva estagnada aqui, porque existe a necessidade realmente da mudança de perspectiva. Nos temores aqui tem a sacerdotisa. Veja aqui vocês lidando com, principalmente os homens ou quem tem interesse em mulheres aqui, lidando com uma mulher que pode ser bastante misteriosa na visão de vocês. Essa pessoa pode não revelar tudo o que sabe, não revelar tudo sobre ela, sobre a vida dela. Pode inclusive ser bastante espiritualizada, intuitiva. Até na forma de se vestir, essa pessoa pode ser diferente. Ela pode se vestir de uma forma a não mostrar muito o corpo. Também vejo que essa pessoa pode ter muito interesse em assuntos esotéricos, seja astrologia, o próprio tarô, assuntos envolvendo misticismo e ocultismo, bruxaria também, magia. E vocês podem ter receios em relação a essa pessoa, justamente por essa pessoa não revelar tudo, não revelar coisas sobre ela, ser bastante misteriosa na perspectiva de vocês. Vocês podem ter medo dessa pessoa estar escondendo algo de vocês, de ter algum segredo, e é isso que pode estar influenciando. E eu vejo temores bastante forte, porque é um arcano maior. Então, também é o caso aqui de alguns de vocês estarem intuindo que essa pessoa pode estar escondendo algo, principalmente em relação ao sentimento. Vocês podem estar intuindo, por exemplo, que essa pessoa gosta de vocês, mas essa pessoa não revela
nem sobre tortura, assim. E vocês podem ter medo de que essa pessoa realmente não chegue a se declarar, não acabe expressando os sentimentos, porque pode ser o caso até de alguns estarem lidando com uma pessoa que pode ter sentimentos, mas essa pessoa dar as costas. No momento pode estar dando as costas, seja por orgulho ou por outra situação aqui. Então há muitos temores em relação a isso. No ambiente aqui tem o arcano maior da morte. Vocês também podem lidar com a pessoa do signo de Escorpião. E eu vejo aqui que se vocês estão lidando com alguém, eu vejo que provavelmente essa pessoa pode estar passando por um processo de desapego. E eu vejo que provavelmente, principalmente quem está lidando com a pessoa que está dando as costas aqui, porque o 8 de copas com a morte aqui no ambiente, eu vejo que a pessoa pode estar sentindo que não tem mais essa relação, não tem mais o que oferecer. Essa pessoa pode, inclusive, já estar passando por um processo de desapego da relação, de um luto, que a morte remete a isso, e vocês podem, inclusive, ter percebido uma mudança significativa, seja no comportamento, principalmente no comportamento da pessoa, que reflete isso. Tanto é que tem o 8 de copas, a pessoa dando as costas. Então, para muitos de vocês pode ser isso. A pessoa pode estar, mesmo que ainda haja um certo carinho, um sentimento, vejo que a pessoa pode não estar satisfeita mais e está dando as costas à relação aqui por querer buscar algo melhor, uma relação que realmente traga a satisfação emocional que ela busca. Então, o arcano da morte me mostra isso para quem está lidando com alguém que está numa relação que vocês percebem que não está andando, que não há uma harmonia. Também é o caso aqui da morte, a energia da morte no ambiente me mostra que realmente está disponível um processo aqui de transformação que vocês precisam passar. É inevitável, o arcano da morte é uma energia inevitável, que vai ser necessária, como eu falei aqui no pendurado. Vocês terão que passar realmente por esse processo de modificação de certos aspectos, provavelmente na personalidade de vocês, que pode não estar trazendo mais benefícios a vocês, e inclusive pode estar trazendo obstáculos na vida afetiva de vocês, como principalmente questões do ego aqui, orgulho, a vaidade, uma certa arrogância, prepotência, que alguns podem ter na personalidade e que pode realmente estar causando obstáculos. E vocês podem estar passando ou irão passar ainda por esse processo de transformação, e com isso vai, com essa mudança de personalidade, de comportamento também, vai proporcionar uma nova oportunidade aqui, um novo início de vocês conseguirem ter uma vida afetiva mais harmoniosa, equilibrada, e menos sacrificante para alguns de vocês, menos uma vida amorosa estagnada aqui. No emocional tem o Cavaleiro de Copas. Vocês também podem lidar com uma pessoa, como eu falei, do signo de água, Câncer, Escorpião, Peixes, principalmente o signo de Escorpião que saiu marcado. Vocês podem ter sentimentos por essa pessoa. Vejo aqui, inclusive, um impulso a querer demonstrar esses sentimentos para quem não demonstrou ainda, querer se declarar e, inclusive, fazer uma proposta amorosa. Mas eu vejo aqui uma certa imaturidade ainda. O Cavaleiro de Copas ainda é uma energia imatura. Ele não se tornou rei ainda. Então eu vejo vocês vejo mais vocês idealizando
a pessoa, um possível relacionamento com essa pessoa. Inclusive, o Cavaleiro de Copas, ele idealiza muito o amor, o sentimento do amor também. E isso torna a pessoa um pouco superficial nos relacionamentos. Então, alguns de vocês podem estar se comportando dessa forma, de querer demonstrar os sentimentos que talvez seja mais idealizado, talvez seja até platônico para alguns, por realmente idealizar o amor de forma geral aqui. Então vocês precisam tomar cuidado com as expectativas, idealizações que vocês podem estar criando em relação à pessoa. E também vejo um comportamento um pouco volúvel nos relacionamentos. Alguns de vocês realmente agir de uma forma a se apaixonar por alguém, aí engata o relacionamento com a pessoa, aí demora um tempo, aparece uma nova pessoa, aí vocês se apaixonam por essa nova pessoa, aí termina com a antiga e engata relacionamento com essa nova pessoa. Eu vejo alguns de vocês nessa energia, porque o Cavaleiro de Copas ele não se mantém, não é uma energia estável, está sempre em movimento, é um cavaleiro. Então, é uma energia imatura ainda. Então, alguns de vocês podem estar nessa energia e que é preciso vocês buscarem amadurecer mais os sentimentos, esse lado sentimental. Ou vocês podem estar lidando com alguém assim, já que eu vejo 2 cavaleiros aqui. Pode inclusive ser ambas as pessoas, ambas as partes, só que uma das partes aqui pode estar mais voltada à energia da paixão, da química, por isso o interesse apenas de se relacionar casualmente, e a outra parte aqui está mais voltada para o sentimental, para realmente se apaixonar, ter envolvimento emocional na relação. Eu vejo mais da parte de vocês essa energia do envolvimento emocional, mas pode ser invertida também, vocês adaptam. E na conclusão aqui, tem o 5 de ouros. Eu vejo realmente que há a tendência a haver um abandono aqui, onde a pessoa que está sendo abandonada pode realmente se sentir muito... vai sentir muito forte esse abandono, vai se sentir inclusive rejeitada, mas eu vejo também que pode haver muita insegurança de uma das partes aqui e que isso também pode ser um dos motivos do abandono de uma pessoa aqui, da relação. Vejo insegurança, vejo também uma certa baixa autoestima de uma das partes. Se for da parte de vocês, é necessário vocês trabalharem isso em vocês, buscarem praticar mais o amor próprio. Inclusive, alguns podem estar num período de carência também, principalmente por conta desse período de quarentena, do isolamento social. Na data que eu estou gravando esse vídeo, está havendo esse período, e vocês precisam trabalhar isso em vocês, passar por esse processo de transformação interna, que alguns realmente terão que trabalhar questões envolvendo a autoestima. Mas os 5 de ouros, de forma geral, como a conclusão, além do fato da insegurança ser um obstáculo também para a relação com a pessoa, que pode inclusive gerar ciúmes também. Vejo que, como eu falei anteriormente, uma das partes ou até ambas as partes podem não ter estabilidade suficiente para um relacionamento de longo prazo. E o 5 de ouros mostra isso. Pode ser o caso de uma das partes aqui, inclusive, estar passando por problemas financeiros, problemas com o trabalho, e que afeta diretamente a relação de vocês. Também é o caso de uma das partes não ter tempo, justamente não ter tempo, não ter
realmente não ter tempo para investir na relação, seja por conta desses problemas ou por um outro fator aqui que pode estar fazendo com que uma das partes aqui se sinta rejeitada, abandonada, que realmente há essa tendência aqui alguém a dar as costas à relação por não se sentir satisfeita. Então, se vocês estiverem na energia de carência, de insegurança, é necessário vocês trabalharem isso internamente através da prática do amor próprio e também buscarem mudar a perspectiva, seja da relação de vocês, seja da situação de forma geral, para vocês não acabarem se estagnando e fazendo com que uma relação não evolua ou realmente a vida afetiva de vocês não tenha avanço. E também trabalhar com questões do ego, principalmente o orgulho aqui e a vaidade, que é o principal obstáculo seja para vocês se relacionarem com alguém novo, seja para vocês que estão se relacionando com alguém aqui que no momento pode estar dando as costas para vocês por conta disso, principalmente. É isso, eu espero que eu tenha ajudado e nos veremos numa próxima leitura.